Você está entrando no audiovisual, está começando a trabalhar com edição de vídeos, então presta muita atenção no que eu tenho para te dizer aqui, porque a edição de vídeos como a gente conhece hoje está acabando. Puta que pariu já! Eu trabalho com audiovisual há alguns bons anos, comecei minha carreira como fotógrafo profissional em 2008 e tem uma coisa que eu nunca esqueci que aconteceu lá no iníciozinho da minha carreira. Quando eu comecei a fotografar profissionalmente, eu lembro que, apesar da fotografia digital já estar bem solidificada no mercado, eu que estava entrando ali naquele momento, em 2008, percebia muitas críticas, muitas reclamações da galera da velha guarda que estava na fotografia já naquela época, há 20 ou 30 anos, e tinha começado na fotografia analógica, né? Então, o mercado da fotografia digital, naquele momento, ainda era algo que incomodava muito os fotógrafos mais antigos. E eu, iniciando ali justamente naquele período, 2008, vinha com uma mentalidade diferente. Apesar de gostar de fotografia desde adolescente e sempre usar ali as câmeras analógicas, como profissional, como fotógrafo profissional, o meu início, claro, que foi com câmeras digitais, DSLR digitais. Então a gente tinha muito mais liberdade, liberdade para inovar, para testar, para fazer cliques e ver se estava indo no resultado que a gente queria, porque apesar de você não ter muita noção disso, se você tem menos de 30 anos, na época do analógico não era essa facilidade que é agora, né? A gente faz o clique, já tem o resultado na hora, já sabe como é que está a exposição. Agora, ainda mais com as câmeras mirrorless, melhor ainda para a produção de vídeo. Então, é uma realidade que realmente facilita muito a vida da gente. E para a galera lá atrás, eles diziam que a gente não era fotógrafo, que a gente não sabia o que estava fazendo, porque eles achavam que o fato de ter o resultado já ali no LCD da câmera e já está muito próximo do que a gente buscava realmente, era um negócio meio Nutella. Mas por que eu entrei nesse assunto de fotografia se eu comecei falando sobre edição de vídeo? Justamente para te dar um exemplo claro de que o momento que a gente está vivendo é um momento de transição. A gente está saindo de um estilo clássico de edição de vídeo, onde a gente fazia tudo de forma manual, de fato ali na edição, cortes, transições. E agora, com as ferramentas de inteligência artificial, você consegue ganhar de fato diferenciais no teu trabalho, principalmente em relação à agilidade. Então esse exemplo que eu dei do meu início na fotografia digital, ele serve muito bem para retratar como era a resistência da galera mais velha guarda, que pode ser o caso de quem já edita há pelo menos 5 ou 8 anos. É uma diferença grande do que você pode agilizar o teu trabalho hoje sabendo usar ferramentas de inteligência artificial. Mas assim como eu passei lá os exemplos dos fotógrafos mais antigos que ficavam só reclamando ao invés de se atualizarem, você não pode entrar nessa vibe, nesse pensamento de só criticar as ferramentas de inteligência artificial ou mesmo de ficar com medo delas, achando que elas vão acabar com a tua profissão. Vamos com calma. O fato é que se você sabe usar essas ferramentas de inovação a seu favor, você vai sair na frente. Não tem como escapar dessa realidade. Então, por exemplo, eu passei a usar a inteligência artificial muito mais no meu fluxo de trabalho de edição de vídeo de 2 anos para cá. Só que 2 anos atrás a gente não tinha acesso a muita coisa de qualidade como a gente tem hoje. Mas ainda assim eu usava ferramentas para agilizar meu trabalho na edição, como por exemplo ferramentas de legendas automáticas, onde elas conseguem ler, ouvir o áudio ali e transcrever em texto, ainda que com muitas falhas há 2 anos atrás, pouco a pouco elas foram melhorando e hoje a verdade é que elas fazem 90 a 95% do trabalho de legendar sozinhas, quase sem precisar de intervenção da gente. Então isso é uma ferramenta de inteligência artificial e eu venho usando já há pelo menos 2 anos na produção de vídeos e nos vídeos que eu entrego aos meus clientes. E isso é só um exemplo bem pequeno porque eu sei que você já viu umas coisas bem absurdas feitas com inteligência artificial. Inclusive, se você caiu de paraquedas aqui através desse vídeo, eu te aconselho
a dar uma olhadinha no card aqui, que tem uns vídeos onde eu mostro o uso na prática em vídeos de clientes meus, onde eu consegui transformar realidades usando inteligência artificial. Mas por que então tanta gente ainda tem medo das inteligências artificiais? Porque não estão procurando se inteirar para entender o que ela pode trazer de benefício. Simples assim. Então você tem que se desligar desse medo, desse preconceito mesmo com as ferramentas de IA e fazer o contrário. Cair de cabeça, estudar elas, ver até onde elas conseguem e podem te ajudar no fluxo de trabalho. Porque se você não fizer isso, realmente você vai ficar para trás. Então já de cara o que eu posso te dizer aqui como um conselho é: esse é o melhor momento para você que está pensando em entrar no audiovisual ou mesmo trabalhar exclusivamente com edição de vídeo, desde que você tenha a mente aberta e tenha sede de conhecimento para se aprofundar e estudar essas ferramentas. Se esse é o teu caso, então já se inscreve aqui no canal, porque eu estou trazendo muito conteúdo legal que vai te ajudar a dar essa virada de chave aí e você se tornar um editor diferenciado de verdade. Afinal, se você domina as ferramentas de IA e você domina as técnicas de edição, você naturalmente vai sair na frente da maioria dos editores. Porque se tem uma coisa que, pelo menos até agora, as ferramentas de IA não conseguem fazer melhor do que a gente, ou não conseguem substituir a nossa sensibilidade humana, é na criação de storytelling, de colocar emoção, de saber um momento bom para colocar tensão no vídeo, sabe? E depois cortar para um momento de calmaria, por exemplo. Aquela coisa da sensibilidade de pegar o vídeo gravado, entender o que a pessoa quis passar ali e transformar aquilo numa mensagem realmente que impacte o espectador. Um exemplo pessoal recente agora que eu tive foi no final do ano. O cliente queria fazer um vídeo meio que de retrospectiva, né, de como foi o ano de 2025. E ele tinha uma ideia em mente que era mostrar de forma acelerada imagens do que ele fez, do que ele produziu ao longo do ano, mês a mês, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e tal. E ele queria mostrar isso em fotos e pequenos takes de vídeos de imóveis que ele gravou. Ele é um cliente meu que é corretor, de imóveis gravados, de eventos que ele participou. E ao invés de seguir essa ideia que ele tinha inicialmente de fazer mês a mês, como se fosse um slide de fotos, eu mudei totalmente a linha de edição e dei uma pegada onde eu começava o vídeo com efeitos sonoros e visuais, acelerando, várias fotos passando muito rápido. E logo na sequência eu comecei a pontuar alternadamente, não seguindo aquela lógica que ele tinha inicialmente, mas mostrando um resumo de como foi o ano até chegar nos finalmente do vídeo. E quando ele assistiu isso, claro que eu corri o risco aí dele pedir para mudar tudo, né? Mas foi um risco muito bem calculado ali e valeu a pena, porque quando ele assistiu o vídeo ele disse literalmente: puta que pariu, Jasso, você conseguiu fazer melhor do que eu tinha pensado. Então esse tipo de sensibilidade e de toque humano tá difícil da IA ganhar da gente. Então eu diria que é muito mais uma questão de equilíbrio, de você estudar sobre storytelling, estudar sobre um bom uso de trilha sonora e como ela impacta na imersão do espectador no vídeo que você editou, mas também estudar as ferramentas de IA para agregar valor ao teu vídeo ou mesmo acelerar a edição do teu vídeo usando essas ferramentas. Porque com todos esses exemplos que eu trouxe até aqui, pode ter certeza de uma coisa: a IA não vai substituir o seu trabalho como um bom editor. E ainda mais, não se preocupe, porque o seu cliente ele não vai conseguir editar sozinho ou mesmo usar uma ferramenta de IA que edite os vídeos para ele e traga resultados que realmente sejam resultados diferenciados e que deixe ele feliz. Mas, claro, para que isso não aconteça, você tem que ser um editor muito bom.
Então você precisa entender que, além das ferramentas de IA, você precisa se aprofundar muito mais no estudo sobre edição de vídeo, de fato, sobre criação de storytelling, sobre trilhas sonoras. Então você precisa sair desse vídeo aqui com uma mensagem muito clara gravada na tua mente, que é: eu preciso sim estudar sobre ferramentas de IA. Mas eu preciso muito mais do que isso, estudar sobre como construir uma boa narrativa na edição de vídeo. Até porque, convenhamos, a gente está vivendo o melhor momento para quem realmente quer aprender de fato, e mesmo sem investir nada aí, porque tem muita coisa de graça aqui na internet, né? Aqui mesmo no canal, eu estou sempre trazendo muito conteúdo aqui sem cobrar nada de vocês, só com o intuito realmente de compartilhar um pouco do meu conhecimento para tentar ajudar vocês. Então, se você realmente se dedicar e cair de cabeça nisso, você tem muita coisa de graça aí para aprender. Esse é um momento perfeito para quem realmente quer estudar e se diferenciar nesse mercado. Se você chegou até aqui e entendeu realmente a mensagem que eu quis trazer aqui com esse vídeo, comenta aí para mim se você já usa alguma ferramenta de IA, qual ferramenta de IA você usa e o que você usa de cada uma para agilizar o seu trabalho, até porque eu quero também aprender com você aqui. Então vamos juntos, fica aqui no canal, não esquece o like e eu te aguardo nos próximos vídeos.